Quero cumprimentar a você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma alegria muito grande poder, nesta oportunidade, compartilhar com você a palavra de Deus. E a nossa oração é que aonde esta mensagem chegar, qualquer pessoa que ouvi-la seja abençoado, seja edificado. Eu quero compartilhar com você e juntos refletirmos no texto de Colossenses, capítulo de número 3, versículos de 1 a 4, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu quero trabalhar com você e refletir a respeito da maneira como nós enfrentamos a vida, principalmente como nós a enfrentamos em meio às lutas, em meio às dificuldades. O tema da nossa reflexão é enfrentando a vida com uma perspectiva celestial. Este parágrafo que acabamos de ler, de Colossenses 3, de 1 a 4, ele está relacionado ao parágrafo anterior, no final do capítulo 2 de Filipenses, ou melhor, de Colossenses, no qual o apóstolo Paulo, ele criticava os hereges por serem incapazes de fornecer um meio de controlar os impulsos da carne. E aqui, nesse texto, ele demonstrará uma resposta, a resposta cristã para tal problema, que é a nossa união com Cristo. A única maneira de controlarmos os impulsos de nossa carne é a nossa união com Cristo. O resultado desta união com Cristo é que o crente, ele morre para o pecado e as maneiras terrenas de pensar e se comportar nesta vida também morrem. É transformada. Nessa base aqui, os colossenses são exortados a não só buscar o céu, mas pensar no céu. E é o que queremos também, por meio desta palavra, despertar em você esta disposição, não apenas para buscar o céu, mas pensar no céu. Os prazeres e as glórias do mundo devem ser deixados de lado, à vista da glória que será nossa quando Cristo, que é a nossa fonte de poder e que é a nossa vida, se manifestar. E cremos que em breve Cristo se manifestará em glória para buscar a sua igreja. Neste capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele mostra a suficiência da obra de Cristo em favor dos cristãos e exige uma dedicação exclusiva a Ele
na sua vida prática. E a disposição de pensar e de buscar as coisas do alto é uma maneira prática de viver a vida de dedicação exclusiva a Cristo. Nesta mensagem, eu quero mostrar a você que enfrentar a vida com uma perspectiva celestial é uma demonstração de dedicação exclusiva a Cristo. E nesse texto nós encontramos expressões que nos mostram o que significa enfrentar a vida com uma perspectiva celestial. Primeiro, enfrentar a vida com uma perspectiva celestial significa buscar as coisas lá do alto. O versículo 1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar as coisas lá do alto implica em compreender as verdades espirituais, em compreender a realidade, as bênçãos e a vontade de Deus. As bênçãos gloriosas que temos prometidas em Cristo. Efésios capítulo 1 versículo 3 diz que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E estas bênçãos espirituais, elas são privilégios, elas são riquezas do reino celestial. Todas estas bênçãos, elas estão à nossa disposição. Em Cristo está todos os tesouros. O apóstolo Paulo, ele declarou que toda a riqueza da verdade necessária para a salvação do homem, para a santificação do homem, para a sua glorificação, ela é encontrada em Jesus Cristo, o qual é Ele mesmo, o Deus revelado a nós. E enfrentar a vida com uma perspectiva celestial é estar buscando as coisas lá do alto, é buscar compreender estas verdades espirituais, é buscar compreender a realidade, as bênçãos e a vontade de Deus para as nossas vidas. E o texto diz que devemos buscar essas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Assentado à direita de Deus, uma posição de honra e majestade em que Cristo está, é uma posição desfrutada por Cristo como o Filho exaltado de Deus. E essa exaltação torna-o a fonte de bênção para o seu povo. Por Cristo estar assentado à direita de Deus, nós temos o privilégio em Cristo de sermos abençoados com toda sorte de bênçãos, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Enfrentar a vida com uma perspectiva celestial significa também pensar nas coisas lá do alto. O texto diz no versículo 2: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensai, esta expressão ela pode ser também traduzida por disponha a sua mente, ou tenhais essa disposição interior, ou seja, toda a disposição do cristão deve apontar na direção das coisas do céu.
enfrentar a vida com esta perspectiva celestial, pensando nas coisas que são do alto, torna-se mais fácil, torna-se mais leve vivermos a vida neste mundo. Agora, os pensamentos celestiais, eles podem vir somente pelo entendimento das realidades celestiais que se encontram nas Escrituras Sagradas. A maneira de pensar, a maneira de lidarmos com a vida, ela só será impactada quando nós temos a disposição de buscarmos nas Escrituras Sagradas conhecer as realidades celestiais e pensar nelas, viver em busca delas. Jesus nos ensinou, por meio da sua palavra, de Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui, ele insistia que os seus discípulos buscassem a salvação e com ela ele traria o pleno cuidado e a provisão para as suas vidas. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus provê, Ele manifesta o seu cuidado por nossas vidas. Pensai nas coisas lá do alto. Enfrentar a vida com uma perspectiva celestial significa reconhecer que nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O versículo 3 diz isso. Se vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa significativa expressão, ela tem um sentido triplo. A nossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus significa que os cristãos têm uma vida espiritual comum com o Pai e com o Filho. Também significa que o mundo não pode compreender a grande importância da nova vida do cristão. Esta vida espiritual do cristão, oculta juntamente com Cristo em Deus, é uma vida espiritual que o homem natural não consegue compreender, que o mundo não pode compreender. 1 Coríntios 2,14 vai dizer que as coisas espirituais não são compreendidas pelo homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Essa expressão também significa que os cristãos, eles estão eternamente seguros e protegidos de todos os inimigos espirituais, bem como ele também tem acesso a todas as bênçãos de Deus. A nossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus nos traz uma grande segurança, nos traz uma alegria em saber que nós, como crentes em Cristo, estamos eternamente seguros e protegidos de todos os inimigos espirituais, e que nós temos acesso a Deus, acesso a todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Enfrentar a vida com uma expectativa celestial significa também viver esperando a vinda de Cristo. O versículo 4 diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele
em glória. Cristo que é a nossa vida se manifestar. Cristo é a vida do fiel. Cristo voltará novamente e surgirá na sua própria glória, diz a palavra de Deus, e na glória do Pai. Nós também surgiremos com Ele em glória, nos diz a palavra de Deus. Nós esperamos tal felicidade. Então, nesta espera pela volta de Cristo, pela espera de tal felicidade, nós devemos colocar os nossos anseios, os nossos afetos em Cristo. Nós não deveríamos colocar nossos afetos neste mundo, mas viver acima deste mundo, acima das coisas deste mundo. A nossa cabeça deve estar lá, nas coisas celestiais. O nosso lar está lá, não é aqui. Este mundo não é o nosso lugar de descanso, este mundo é o nosso lugar de peregrinação. Nós temos o céu, que é o nosso lar eterno, o nosso tesouro está lá. E nós esperamos viver lá para sempre. A expectativa de todo crente em Jesus é pela sua vinda. E enfrentar a vida com uma perspectiva celestial significa exatamente viver esperando a vinda de Cristo. Devemos viver cada dia como se fosse o dia da sua vida. A palavra de Deus, em 1 João capítulo 3, versículo 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que Ele, quando se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É a esperança de todo cristão. Não é fácil enfrentar a vida, não é fácil enfrentar esta vida em um mundo caído. Nós estamos em um mundo contaminado pelo pecado. Estamos em um mundo que o vírus mais mortífero não é o coronavírus. Nós estamos vivendo em um mundo em que o vírus mais mortal é o pecado. Estamos vivendo em um mundo em degradação. Vivemos em um mundo caído e sujeitos a experimentarmos todos os efeitos da queda. Mas para o cristão, nós temos a companhia de Jesus e a esperança de novo céu e nova terra na vida eterna. Nós temos esta promessa, a promessa da vida eterna. E para viver bem, enquanto aqui estivermos, é preciso enfrentar a vida pensando na eternidade. Nós não podemos viver a vida focados e presos a este mundo, porque aqui é apenas o nosso caminhar, é um deserto que estamos atravessando, é uma peregrinação, porque o nosso lugar de morada, a nossa casa, o nosso lar é os céus. Por isso, devemos
enfrentar a vida pensando na eternidade. E enfrentar a vida pensando na eternidade significa buscar as coisas lá do alto. O que você tem buscado? O que está ocupando a sua vida neste tempo? As coisas do alto ou as coisas deste mundo? O que está ocupando a sua vida? O que é prioridade na sua vida? Enfrentar a vida pensando na eternidade é buscar as coisas lá do alto. Enfrentar a vida pensando na eternidade é pensar nas coisas de cima, nas coisas lá do alto. E eu pergunto, os teus pensamentos, eles são celestiais ou terrenos? O que ocupa a sua mente? Em que você tem colocado o seu afeto, o seu amor e desejos? Pelas coisas desta vida ou pelas as coisas e pelas promessas do porvir da eternidade? Enfrentar a vida pensando na eternidade é pensar nas coisas lá do alto, porque naquilo que pensamos é o que dirige as nossas vidas. E se queremos viver vidas dirigidas pelo o Espírito Santo, devemos pensar nas coisas celestiais. Se queremos viver uma vida dirigida por Deus, devemos pensar naquilo que Ele estabeleceu como princípio. Devemos estar pensando nele. Enfrentar a vida pensando na eternidade é entender que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E para que a nossa vida esteja oculta juntamente com Cristo em Deus, ela precisa morrer para as coisas do presente. E eu pergunto a você: você está morto para as coisas do presente? Enfrentar a vida pensando na eternidade significa viver esperando a vinda de Cristo. Qual é a sua esperança? Onde está o teu tesouro? Quais são as tuas expectativas? Talvez você esteja pensando apenas nas coisas do presente. E diante das situações em que vivemos no momento, talvez você esteja pensando que as coisas vão melhorar, que as coisas vão voltar ao normal. A nossa oração é que as coisas voltem a ser de alguma maneira como antes, em sua normalidade. Mas não é nisto que deve estar a nossa mente, o nosso coração. Porque as coisas deste mundo passam, o mundo passa, os seus desejos passam, e somente aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Por isso nós devemos viver a vida esperando a vinda de Cristo. O acontecimento mais glorioso não vai ser a cura, a vacina para este vírus que tem assolado as nações. Quando a vacina surgir, quando o tratamento eficiente surgir, vai ser motivo de alegria, mas não vai ser o maior acontecimento. O maior acontecimento de toda a história será a vinda de Cristo. E é nisto que está firmado a nossa esperança, a nossa alegria, é saber que Cristo voltará e reinará em glória. Por isto, eu quero terminar esta palavra
esta mensagem dizendo a você que é tempo de dedicação exclusiva a Cristo. É tempo de se dedicar exclusivamente a Cristo. É tempo de viver na terra, enfrentando a vida, pensando e buscando o reino celestial. Quando assim vivemos, sem dúvida, o nosso viver será muito melhor. Se você quer ter uma vida de qualidade, eu te convido a estar se dedicando a Cristo. Eu convido você a estar vivendo nesta terra, enfrentando a vida, pensando e buscando o reino celestial. Porque este é o nosso maior tesouro. O cristão vive em busca, na expectativa desta glória celestial. Que Deus abençoe você e que você possa enfrentar a vida com uma perspectiva celestial, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, morrendo para as coisas do tempo presente e vivendo esperando a vinda de Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos ajude a sermos firmes nas suas promessas, dedicados exclusivamente a Ele, esperando o dia em que Ele voltará para nos buscar e vivermos no reino celestial para sempre. Que você fique na paz do nosso querido e amado Deus, em nome de Jesus.